Então, o Conselho Federal de Medicina faz já 2 anos que começou com um processo através do Senado, um projeto de lei que iniciou com o senador astronautas Marcos Fontes para fazer um exame de proficiência em medicina, exame similar à da OAB. Esse exame seria para ver a qualidade dos nossos médicos a ingressarem ao mercado de trabalho. Esse programa, esse projeto de lei que está transitando no Senado, já foi aprovado na Comissão de Educação. Depois ele foi para a Comissão de Assuntos Sociais, onde agora, há 15 dias atrás, teve uma audiência pública, onde participaram várias entidades médicas, um grande debate, foi uma manhã inteira, muitas pessoas sendo ouvidas e, obviamente, o Conselho Federal de Medicina, juntamente com a Associação Médica Brasileira, a Associação Nacional dos Médicos Residentes, entre outras, defendendo o exame de prova. O que nós estamos observando? Que cada vez mais está tendo uma judicialização na saúde, o que nos preocupa. Por que está tendo tantos casos de judicialização? Aumentou mais de 500% no último ano. Será que é a formação médica? E nós estamos preocupados com a qualidade. Nós estamos preocupados com a atenção ao paciente, que como esse médico que vai ser formado, ele irá atender a população. Então, foi debatido na plenária do Conselho Federal, junto com as entidades, foi levado ao senador, onde levou esse projeto de lei, está em andamento. Então, amplo debate está sendo ocorrido. O Conselho Federal fez uma pesquisa com os médicos, onde foi ouvido dos praticamente 600 mil médicos, 8% dos médicos do Brasil, onde em torno de 85% eram favoráveis à prova de proficiência, mais ou menos 8, 9% eram contrários e o restante ele não tinha uma opinião formada. O senhor é a favor? Eu sou favorável ao projeto de lei, sou favorável ao exame de proficiência. Lembrando que esse exame, se for aprovado no projeto de lei do Senado, que isso depende do Congresso Nacional, do Senado. Isso aí não é o CFM que vai decidir, não é a Associação Médica, isso quem vai decidir são os nossos representantes lá no Senado e no Congresso. Ele não vai afetar os médicos já formados, esses já têm um direito adquirido, e os estudantes de medicina também, porque se mudar a regra, não pode mudar a regra no meio do jogo. Então, os estudantes de medicina, eles não serão afetados por essa alteração. Os que já estão matriculados. Aprovada a lei, a partir do momento da aprovação da lei, os novos estudantes que ingressarem nas faculdades vão ter que se adequar e fazer um exame. Isso, porque o nosso debate que a gente comentou, é injusto com os estudantes se alterado a regra no meio do jogo, vamos chamar aqui que nem no futebol. Então, vamos colocar se fosse aprovado amanhã, algo que não vai ser, a gente sabe disso, mas a partir dos egressos de hoje, todos já fariam com a lei atual e os egressos de amanhã começariam, sim, quando entrarem na faculdade de medicina, saber que quando se formarem, para ter o registro no Conselho Regional de Medicina, teria que fazer a prova de proficiência, a prova similar à OAB. E acho que é importante, talvez, começar na perspectiva de que a gente tem a base, né, da razão pela qual existe uma proposta, né, de um exame de proficiência, ela é uma base razoavelmente consensual e ela reside no fato de que a gente tem tido uma enorme expansão de cursos de medicina nos últimos anos, a ponto de que a gente nem sabe exatamente dizer quantos são, e eu sempre, cada vez que cito esse número, eu digo, bom, eu olhei semana passada e é isso. Então, na última vez que eu olhei no cadastro do MEC, que não faz mais do que 7 dias, tínhamos 456 cursos de medicina registrados nesse cadastro. Talvez hoje já seja um pouco mais, né? E esse é um cenário de fato preocupante, não apenas pelo número em si, né? A ABEM sempre defende muito que nosso principal problema não é nem se são 400, 500, 200 ou 1.000, e sim de que qualidade tem esses cursos. Isso nos preocupa bastante, porque a maioria desses cursos, quase 200 deles, foram abertos nos últimos 3, 4 anos por ordens judiciais, né? Justamente porque lá no governo Michel Temer houve a moratória de abertura de cursos de medicina, o que todos nós, né, da categoria médica avalizamos e consideramos que era uma boa ideia, e o tiro saiu pela culatra, porque na verdade o que aconteceu na prática foi o período de maior expansão,
porque as grandes corporações ligadas à educação privada no setor do ensino da medicina entraram judicialmente e ganharam liminares e tiveram seus cursos abertos. E aí a gente ficou com uma situação que era pior que a anterior, porque a anterior haviam critérios nos quais a gente acha que são insuficientes, precisariam ser mais rigorosos, mas pelo menos havia algum conjunto de critérios. E a maior parte desses cursos acabou sendo aberto sem o cumprimento desses critérios. E, portanto, é uma preocupação grande, né? E, desse modo, a gente acredita que a gente tem um problema a enfrentar. Como é que a gente garante que o Brasil tenha o número de médicos em quantidade suficiente para atender a população, mas com a qualidade necessária para que também atenda bem, porque a gente não quer que atenda mal. Aí essa prova não pode ajudar. A perspectiva que a gente tem, inclusive quando a gente compara com o exame que a OAB faz, que quando foi implementado, já tem algumas décadas aí o exame da OAB, né? Um pouco a preocupação era a mesma, a expansão dos cursos de direito, a qualificação, a origem é um pouco a mesma. No entanto, quando a gente olha para os dados, passado aí muitos anos do exame da OAB, desde o momento em que foi implementado o exame da OAB até os dias de hoje, o número de cursos de direito no Brasil cresceu 8 vezes. Ou seja, não teve nenhum impacto na expansão de cursos de direito. E quando a gente olha para a qualidade, pensa, não, mas os alunos, os egressos passaram a ser melhores. Bom, a taxa de aprovação no exame da OAB é mais ou menos constante entre 20 e poucos e 30%, desde o primeiro exame até hoje. Então a gente não tem nem um impacto na redução de uma expansão de cursos do direito e nem uma evidência de que a qualidade da formação venha sendo incrementada nos últimos anos. E por conta disso é que a gente tem, basicamente é isso que nos faz pensar que a gente precisa de outras alternativas, né? Que garantam isso. É claro que há outras consequências que podem ser muito importantes. Uma delas é o fato de que quem se forma em direito, né, um bacharel em direito, ele na verdade tem um campo de atuação bastante vasto, que para parte dele não requer, né, a atuação, o registro no conselho da OAB. Médico não tem. Fica impedido de exercer qualquer Não tem, atividade. vai trabalhar de outra coisa, vai trabalhar em qualquer coisa, mas não relacionada à medicina. Não há nada que o médico possa fazer ligado à medicina que sem o seu registro. Certo. Né? Então isso é um grande problema que abre até uma porta para daqui a pouco a gente ter um grande contingente de gente que tem um diploma médico, não tem autorização. E será que a gente não vai ter gente entrando no mercado clandestinamente? Aí é pior ainda, porque pelo menos dos que estão registrados a gente consegue ter um controle, o CFM atua, né, e regula um pouco. Clandestinamente, o senhor diz atuar sem ter o registro. Sem ter o registro, né, porque esse é um risco, né, no momento que a gente vai ter, ao longo do tempo, um grande contingente de pessoas, né, com diploma e, portanto, pelo menos se considerando, né, apto, mas sem o registro. O que essa gente vai fazer? Né? Bom, doutor